Olá pessoal, estamos aqui hoje com o Renato Dutra, que é treinador de corrida. Renato tem uma experiência pequena com corrida, quase 30 anos, 20 e poucos anos. Tá dizendo que eu sou velho, né? Eu também sou. E a ideia hoje é falar um pouquinho sobre o piso da onde as pessoas correm. Asfalto, calçada, gramado. Então o Renato vai dar uma aula aqui para nós hoje sobre esse assunto, que é uma dúvida que surge, né, Renato? Aonde que é melhor correr, quais os prós e contras. Então queria que você batesse esse papo aqui conosco hoje. Sim. Bom, primeiro, bem-vindo aí ao vídeo, você que está assistindo. Prazer falar com você, esclarecer as dúvidas, tá, Kleber? A gente tem esse termo, né, corrida de rua. E corrida de rua, então, implica em você encarar vários pisos, várias superfícies, né? Você vai correr num asfalto, você vai correr numa calçada, eventualmente vai pegar um pedacinho de trilha, de grama, terra e tal. E tem os corredores também que usam a esteira. Cada piso tem uma característica. O asfalto, as pessoas adoram, né? Porque ele é mais lisinho, é mais fácil de correr. Que aí a gente já entra numa questão muito delicada, que é quando a gente observa a rua, a gente não analisa o detalhe, que ela é inclinada, né, nas beiradas, perto da calçada, justamente para escoar a água. Sim. Concorda comigo? Dia de chuva, exatamente. Uma piscina se não tivesse isso. Quem projetou as ruas são os engenheiros, e eles sabem muito bem a importância de você escoar a água em momentos de muita chuva. E a gente não percebe a hora que a gente está correndo, porque a gente está naquela empolgação, naquela alegria de estar correndo, mas a gente tem que evitar correr perto da calçada. Ou você corre no meio da rua, eu sei que pode parecer uma loucura, mas dependendo do horário que você corre, tudo bem. Se você corre às 6 da manhã, entendeu? Se você corre num dia de feriado, corre no meio da rua. Sai do meio fio, sai de perto da calçada, porque ali é onde está o desnível, onde está o maior perigo. Completando isso, muita gente que corre, às vezes ele alega o seguinte: está doendo um lado do meu quadril, um joelho. Tem uma relação com isso também. Exatamente. Essa lesão ela é preocupante, porque quando você tem dor nos dois joelhos, por incrível que pareça, é melhor que doa os dois do que um só. Porque está havendo algum desequilíbrio ali. E aí a questão pode ser funcional ou realmente algum detalhe do treino que está escapando. E muitas vezes eu tive aluno meu voltando de férias. Mas eu corri na praia, é areia. Tá, mas a areia era inclinada? Era. Invariavelmente era. E a dor era referida de um só dos lados. Isso quer dizer o quê? Que realmente, se você correr em desnível, você tem grande chance de desenvolver uma lesão. A gente às vezes não percebe num primeiro treino, num segundo, mas depois de 3, 4 treinos começa a sentir um desconforto e isso pode se agravar. Sim. Fazendo um comparativo, é como se você tivesse com uma sandália havaianas num pé e outro pé descalço, né? Vai estar sempre nesse desequilíbrio. Exatamente. Imagina você andando dessa forma, com certeza no final do dia você vai estar com algum desconforto. Perfeito. E a calçada? Então, a calçada, ela é uma superfície que, assim, ela é muito convidativa, né? Porque ela é segura, porque não passa carro. Ela é mais plana, porque ela não tem todos esses desníveis, mas a calçada, o material com o qual é feito a calçada é concreto. E o concreto é uma superfície mais dura ainda do que o asfalto, que já é uma superfície dura. Ficar correndo em calçada, você já está submetendo o seu corpo a um impacto maior. Se a gente fizer uma conta básica aqui, uma pessoa média, com 70 quilos, e a gente sabe que na corrida você vai impor um impacto de 2 a 3 vezes o peso do corpo, você está falando de 140 a 210 quilos a cada passada. A cada vez que você aterrissar o pé no solo, você vai ter um impacto de 140 a 210 quilos, numa superfície extremamente dura. Então, fora que a calçada oferece outras questões, né? Buracos, raízes... às vezes o chão está molhado, você vai desviar, ou seja, você já vai apoiar o pé de uma forma não tão biomecanicamente correta. Então, infelizmente, eu desaconselho correr em calçada, exceto em situação de risco. Qual é o risco? Você está correndo lá no meio da rua,
vem vindo um carro, tá bom, desvia para a calçada por 5 metros, 10 metros e depois você volta para o meio da rua. Ela vira um apoio, na verdade. Um apoio, exatamente. E aí, Renato, você também tem aquela situação, né? Às vezes a pessoa fala assim, eu vou correr na calçada para evitar o risco da rua. Mas hoje muita gente corre com fone de ouvido. E aí cada saída de garagem, um portão, de repente vira mais risco ainda. Exatamente. Eu sempre falo para os alunos, os amigos, os corredores em geral. A corrida, você precisa gostar do barulho da corrida. Então, ouvir música é muito bom, mas dentro de um ambiente controlado. Se você for correr na esteira, ótimo, não vai acontecer nada. Não vai vir um cachorro te morder, um carro te atropelar. Então, você pode correr dentro de um parque, onde você já está lá no ambiente controlado, previsível. Agora, se você está na rua, é um ambiente absolutamente imprevisível. E eu acho que correr ouvindo música é um risco que se torna maior. Sim. E até legal que o pessoal que está nos acompanhando, você tocou no assunto da esteira. No próximo vídeo a gente vai falar também sobre os benefícios, todas as questões relacionadas à esteira. Nós vamos falar da esteira, a esteira funciona para o bem e para o mal, e a gente vai falar os prós e contras de usar a esteira, com certeza. Sim. Hoje você vê muita gente, até talvez pela facilidade, né, de ter o asfalto, ter a calçada correndo nesse piso. No passado você via muitos parques, muitos campos de futebol mesmo, que ficava de forma ociosa e você poderia utilizar lá. E o gramado e os percursos de trilho, o que você poderia falar para quem corre nesse local? Então, se eu pudesse falar assim, ó, me dá um conselho para eu treinar a corrida, qual o melhor piso para eu correr? Grama em primeiro lugar, porque a grama, quem já correu na grama sabe, você pisa, é muito mais macia. Dizem, eu nunca tive essa experiência, mas dizem que o sonho de consumo de qualquer corredor é correr num campo de golfe, porque ela é aquela grama perfeita e você corre e praticamente nada acontece, ou seja, você está flutuando. O segundo melhor piso é a terra, que ainda é macio e é muito gostoso. Fora que você está em contato com a natureza, né? Geralmente onde você vai ter terra, você vai ter árvores, você vai ter a vegetação toda, os pássaros, você vai ter um deleite ao correr. E a terceira superfície é aquela das pedrinhas, que a gente tem muitos parques com as pedrinhas, né? Eles põem as pedrinhas justamente por conta da drenagem, né? Porque fazer uma trilha de terra somente, geralmente a gente vai ter o acúmulo de barro, de água, de poça de água. Aí ficaria até escorregadio. Pode ficar escorregadio. Mas enfim, esses 3 pisos são excelentes para correr. E, em geral, a gente tem acesso a parques que estão a 20 minutos do nosso raio. Ou seja, você de bicicleta. Então as pessoas falam, mas eu não tenho como chegar no parque. Ué, você não tem uma bicicleta? Ou vai a pé uma parte, corre só uma parte? Se você diminuir em 50%, um dia eu vou no parque, correndo na rua. O outro dia eu vou andando, se você tem um sábado ou um domingo que você consegue ir, que você tem mais tempo, você já está diminuindo em 50% o problema. O fato é que se você correr em grama, terra ou pedrinha, você já diminui bastante o impacto. Só que tem uma questão, adaptação. Não dá para você que sempre correu numa superfície lisa, dura, como o asfalto, já sair para correr numa grama, por exemplo. Então pega um dia, sai para correr 10 minutos na grama e volta para o asfalto. Porque tem todo um processo de adaptação, que a gente chama isso de propriocepção, para que a gente não sofra o tal do entorse de tornozelo, né? Torcer o tornozelo. Ah, eu pisei num buraco, numa raiz e virei o pé, que as pessoas falam por aí. Então, não houve um processo de adaptação, né? Quem já nasceu na terra, digamos assim, pisando com o pé no barro, tal, tá adaptado. É aquele moleque que sempre jogou bola naquele campo de terra, descalço. Se você não tem essa característica, não teve essa vivência, espere um pouquinho. Em 3, 4 treinos de 10 minutos, você já vai se sentir mais à vontade para correr na grama, na terra, por exemplo. Tudo na vida tem que se adaptar antes, né? Exatamente. E aí você puxou também um item que daria um outro vídeo aqui, né? Muitas vezes a gente vê
a pessoa se machucando e culpando de repente a quantidade de treino, o volume de treino. Partindo dessa linha de raciocínio sua, você tem, por exemplo, corredores de alto nível, sejam etíopes, quenianos, que correm lá 180, 200 km a semana, e você vê o nível de lesões é baixo. Por outro lado, a maior parte do treino deles foge totalmente a um percurso de asfalto ou um percurso de concreto. E você mencionou há uns minutos atrás a questão desse percentual. O que seria legal hoje para a pessoa que está nos acompanhando, até com uma dica prática? Qual o percentual da semana ou do treino ele deveria fazer como máximo no asfalto? Lógico, não é um número mágico, mas como uma dica básica. Eu diria que 30% é um número bom. Legal. Para muita gente isso pode ser chocante, falar, nossa, que radical. Mas é um número mágico e ideal. Por quê? Vamos supor que eu corra, sei lá, 10 km um dia. 10 km 3 vezes por semana. Eu vou correr 3 km em asfalto e o resto grama, terra, pedrinhas. Porque a gente tem que fazer a conta A longo prazo. a longo prazo. As lesões na corrida, elas não acontecem, ao contrário das lesões pontuais, que é, sei lá, um cachorro me mordeu. É uma lesão, com certeza é. Eu caí da escada. É outra lesão. Essa lesão é uma lesão pontual. Existe aquela lesão que é chamada overuse, que é o excesso de uso. Você não percebe na hora, mas você está se lesionando sem sequer saber, que é a lesão mais comum em corredores. E essa lesão ela vai acontecendo aos poucos sem você perceber. E é exatamente isso. É o abuso do asfalto, o abuso da calçada. Claro, existem outros fatores, mas esses fatores são importantes. A gente tem que lembrar que a população brasileira, assim como a população mundial, geralmente tem sobrepeso, então a gente está impondo mais carga. Nós queremos entrar em forma, nós queremos emagrecer, mas nós estamos um pouco acima do peso na média. Então isso é um fator a mais para se preocupar, por isso que tem que se preocupar com a superfície na qual nós queremos correr, que é uma superfície mais macia. Levando em consideração tudo isso, o que você vê, Renato, em termos das pessoas que alegam o seguinte? Ela chega muitas vezes e fala assim: poxa, Renato, poxa, Kleber, eu vou correr no gramado, mas eu vou participar de uma corrida de rua que é no asfalto, então não deveria correr no asfalto para ter essa adaptação? Sim, como é que a excelente gente lida com essa pessoa que pensa dessa forma? Porque as pessoas tendem a pensar assim, eu vou treinar aqui que eu vou correr, e se eu for para um outro ambiente eu não vou me adaptar, não vou sair tão bem. Pelo contrário, se você está sempre correndo num terreno mais regular, na hora que você pegar um terreno totalmente nivelado, que o asfalto é um tapete, né? Você vai voar. A corrida flui mais. Né? E voltando no que você abordou, os quenianos, os etíopes, todos esses corredores de alto nível, eles treinam 90% em superfícies macias e irregulares. E nem por isso o desempenho deles é ruim quando eles encaram o asfalto, que é onde as provas de corrida de rua acontecem. Pelo contrário, eles voam. Então, porque se você não tem obstáculo, se você não tem que ficar fazendo ajustes, inclinação, buracos e todos esses fatores, todos esses detalhes, você não varia. Você não varia, você está perfeito, você vai voar. Ou seja, você está pegando o melhor da corrida, que é treinar numa superfície mais macia para depois correr forte numa superfície mais dura sem ter o ônus do impacto. Sim. Você falou desses atletas de alto rendimento, né? Grande parte deles africanos, para variar um pouquinho. Sim. E eles treinam ou são oriundos de países muito quentes. Quando a gente está, por exemplo, viajando numa estrada, a gente tem aquela imagem que parece que o asfalto está tremendo, né? Aquela sensação visual. No verão ou no dia quente, seria errado dizer que o asfalto fica mais mole? Então, isso me lembra uma conversa que um aluno meu que me falou, engenheiro, ele falou, Renato, se você quiser correr no asfalto, a melhor época do ano é no verão, porque o asfalto é mais mole. Porque ele tem uma camada de borracha junto, né? Então fica a dica, né? Bem lembrado, Kleber, que quando a melhor época do ano para correr um pouquinho mais em asfalto
é o verão e evitar o inverno, que o asfalto ele fica mais duro, mais rígido e com maior impacto pra gente. Verdade. Perfeito, Renato. Então, eu queria te agradecer novamente por essas informações que com certeza vão ajudar muitas pessoas que tinham essas dúvidas e que você deixe uma mensagem final, alguma coisa que de repente você queira reforçar ou algo que você queira completar o nosso trabalho hoje aqui. Então, eu só tenho que desejar para você que está assistindo esse vídeo boas corridas, que você faça bom uso dessas informações, que a gente só quer o seu bem. A gente quer ver você correndo. Obrigado, Renato. Obrigado. Valeu, Kleber. Valeu.